A gente foca muito em tarefas, muito em performance, muito em produtividade, mas se esquece do mais importante, que é mentalidade. Se esquece que é o mais importante, que é visão de vida, visão de mundo. E se a nossa visão não estiver ajustada com os nossos objetivos, você não vai chegar no seu objetivo final. Porque se você não tem um foco, um direcionamento, é muito fácil se desviar com as distrações. Por isso que essa aula é essencial para o seu desenvolvimento como empreendedora. Então eu quero falar aqui, pontuar 3 coisas importantes para você se tornar uma empreendedora. A primeira coisa é ter uma grande ideia. Às vezes a gente se apega a muitas coisas, quer fazer muitas coisas, quer ser quem é multipotencial sabe disso, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem várias ideias ao mesmo tempo, mas na verdade o que você precisa é de uma grande ideia. E tem também aquelas pessoas que não têm nenhuma ideia, acham que não são criativas porque não trabalham, não trabalharam essa habilidade de criatividade. E então a pessoa ela acaba achando que ela não tem ideia nenhuma. Ou acaba achando que todas as ideias delas são ruins. Mas em vez de você ficar tentando achar várias ideias, ficar produzindo várias coisas que você pode fazer, foca numa ideia. Pensa numa coisa, uma ideia. Mesmo que pareça boba pra você, pensa nela um pouquinho, fica nela um pouquinho. Fica nela, dá uma chance para essa ideia. Fica nela porque vai surgir modos operacionais, se colocar essa ideia em ação. Vai surgir um modo de organização, de planejamento para você colocar essa ideia em ação. Então, para você se tornar uma empreendedora, basta uma ideia. Luísa, eu posso ter outras ideias no meio do caminho? Pode, mas nesse primeiro momento, foca em uma ideia, fica com uma ideia. Não significa que essa ideia também vai ser pro resto da sua vida, não. Significa que você, neste momento, está focando numa ideia e vai ficar nela. Amanhã depois você pode trocar? Pode, porque a vida é fluida, a gente está em movimento o tempo todo. Então amanhã pode surgir uma outra ideia. Mas não fique tendo várias ideias e estar descartando, achando que está ruim, porque você sempre vai ficar nesse movimento de nunca parar sempre buscar algo novo e não faz nada. Então, uma grande ideia. Eu te convido nesse momento a pensar numa grande ideia. Pega aí as suas coisas, anota uma grande ideia. Se você tiver várias ideias, anota as ideias e tira dessa uma ideia principal. Vamos lá? Pode ser? A segunda coisa que você precisa para empreender é fé. Ah, Luísa, mas você está espiritualizando? Não. Estou trazendo aqui a questão da acreditação, de ter esperança, de acreditar em alguma coisa. E aqui o seu algo, a sua acreditação vai ficar na sua grande ideia. A sua fé vai ficar naquilo que você acredita, no seu agir, na sua competência, na sua qualidade, na sua inteligência. Ah, Luísa, mas eu acho isso uma bobeira, ficar pensando em fé, em fé, em fé. Exerce a sua fé. Foque naquilo que vale a pena e gera fé todo dia. Experimenta, faça isso. Tenha fé, exerça a fé, você vai ver as coisas fluindo de outra forma na sua vida. Então essa é a segunda coisa que você precisa na sua vida, fé. Porque de nada vale você traçar um plano, fazer tudo de passo a passo direitinho e não acreditar nisso. Porque uma hora você vai desanimar, então acredite. Tenha fé em você, tenha fé. A sua ideia é boa, mesmo que você ache que não é. Eu tenho aprendido nesses dias que nós não somos parâmetro para nossos clientes. A gente não pode ficar pensando que se o cliente gostou ou não. A gente tem que pensar em estratégia, porque você não é o seu cliente. Você vai traçar um cliente ideal, mas você não é o seu cliente. As suas acreditações não são as mesmas dos seus clientes. As suas crenças não são as mesmas dos seus clientes. A sua objeção não é a mesma do seu cliente. Então, quando você começa a se colocar como seu cliente, você vai começar realmente a desacreditar, porque você tem várias coisas aí na sua história de vida, várias crenças, introjeções, que você vai começar a se sabotar. Por isso que eu falo, tenha fé em você, acredite no seu trabalho, o seu trabalho é bom, ok? A sua ideia é boa, então tenha fé. Cultive essa fé todo dia, porque a fé é uma coisa que a gente tem que exercer mesmo na força, sabe? Na coragem, todo dia, porque senão a gente esmorece, senão a gente esfria naquilo. Então todo dia você tem que ir lá percorrer, todo dia você tem que ir lá exercitar a sua fé. A terceira coisa que você precisa para empreender é persistência.
E eu quero te questionar aqui, como está a sua persistência hoje? O que você tem feito para exercitar sua persistência? A maioria das pessoas desistem no meio do caminho. A maioria das pessoas, elas lançam uma ideia, elas até acreditam que vai dar certo, mas elas, na primeira tentativa, elas desistem. Ou na segunda tentativa, elas desistem. Ou ela vai tentando e no meio do caminho ela desiste. Ela não persiste. Ela não para avaliar o processo e ver o que está dando errado e mudar o processo. Na maioria das vezes, ela simplesmente acha que não deu, ela desiste, acha que foi falta de sorte e deixa de persistir. E aqui eu quero te incentivar a isso. Persista na sua ideia. Persista. Tenha fé. E persista, não pare no meio do caminho, porque uma hora o seu momento vai chegar, sabe? Existe um tempo aí para... Até a natureza fala que existe um tempo para a gente semear. Então, por que na nossa vida seria diferente? Então, semeie e persista nisso, persista. Porque ser empreendedor não é para qualquer um. Não é qualquer um que tem mentalidade empreendedora. Não é qualquer um que tem coragem para ser empreendedor. Por isso que não é todo mundo que é empreendedor e não é todo mundo que é empreendedor de sucesso. É um processo aí. Então, persista na sua ideia. Então, 3 coisas que você precisa para ser uma empreendedora. Uma grande ideia, fé e persistência. Agora, você vai pegar essas 3 coisas e vai agir. Porque de nada vale você ter essas 3 coisas e não agir, e ficar paralisado, ficar com medo, deixar os fantasmas do medo te paralisar. Então, esse é o seu momento para você agir, colocar esse plano em ação, colocar esse plano em prática, sentar, avaliar, fazer um cronograma, fazer um planejamento dentro das suas possibilidades e agir. Porque para semear, você precisa agir, né? A semente não vai se colocar lá sozinha. Então, semeie, haja, não tenha medo. Os pensamentos vão vir? Vão. Os pensamentos aqueles que sabotam a gente? Vão. Aquele medinho vai, porque o medo faz parte da vida, é um instinto de sobrevivência. O medo vai te levar, o medo vai. Ou você acha que as pessoas empreendedoras não têm medo? Não, o medo é instintivo. É uma das primeiras emoções do ser humano. Então o medo vai estar presente na nossa vida. Mas a gente não pode deixar o medo paralisar a gente. E aí é que está a diferença daqueles que empreendem e conseguem chegar até o seu objetivo final. Por quê? Porque eles têm uma grande ideia, eles têm fé, eles têm persistência. Com isso, eles focam no objetivo, fazem um planejamento estratégico e chega. Então, se você quer ser uma empreendedora, anota isso. Uma grande ideia, fé e persistência. Não pare no meio do caminho. Junta essas 3 coisas e vá agir. Ação. Esse é o seu momento de agir. Não deixe as coisas do mundo, o medo, os sentimentos, as emoções se paralisarem. Pare e pensa. O que eles querem te noticiar, o que eles querem falar contigo. E aproveita isso para se fortalecer mais ainda. Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Te vejo numa próxima. Tchau.